Olá, meus queridos. Tudo bem? Como que vocês estão? Quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Vinícius. Hoje nós vamos ministrar a aula sobre as nossas técnicas, né? As nossas técnicas especiais. Eu costumo dizer que as técnicas especiais, todas as matérias, as incidências relacionadas com a técnica especial, seja os meios de contraste, seja as técnicas básicas, digamos que elas sejam o nosso carro-chefe. Porque dentro da radiologia a gente tem várias áreas, né? Mas uma das áreas que mais se contrata, uma das áreas que sempre tem oportunidades, é o que mais tem oportunidade de emprego para nós, são as áreas da radiologia, da radiologia médica, né? Então é uma das áreas que mais se contrata. Então daí é muito importante nós sabermos e termos um conhecimento aprofundado e um bom conhecimento a respeito dessa matéria. A nossa aula hoje é uma aula prática, né? Eu vou passar as incidências para vocês, né? Vocês que não tiveram oportunidade de assistir a nossa aula presencial prática, e eu espero que seja de grande proveito. Eu vou mostrar para vocês alguns que caem mais em concurso também, o que não é cobrado. Todas essas questões eu irei passar para vocês na nossa aula de hoje, tá bom? Mais uma vez falando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá certo? Seja por e-mail ou pelo WhatsApp. Vamos lá. Então, meus queridos, nós vamos começar pela incidência de pé, AP axial. Esta é uma incidência a qual nós iremos estudar que, que nós vamos observar que tem muitas formas da gente decorar. Muitas das vezes o aluno pergunta para a gente, professor, como que eu vou decorar isso tudo? Como que eu vou saber? Na questão do nosso dia a dia, da nossa rotina, a gente vai criando, a gente vai aprendendo, vai familiarizando. Um exemplo que eu dou para vocês. Nas incidências, nas extremidades do pé, a maioria do nosso distância foco filme será de 1 metro, entendeu? O filme utilizado praticamente será o mesmo. Então, sim, lógico, vai ter as variações anatômicas, né? Mas o que eu quero dizer é que com o passar do tempo, do ano, vocês vão aprendendo e vão se familiarizando. Aquelas pessoas que estiverem no início, sentirem dificuldade, pode comprar um manualzinho de bolso, de técnicas, ele vem de uma forma bem resumida e didática para vocês aprenderem aí, tá bom? Então vamos lá? Então a radiografia pé e AP em axial. Nesta incidência, meus novos, meu paciente, como vocês observaram, ele vai ficar em decúbito dorsal ou sentado. O filme utilizado será o 24/30 em sentido longitudinal. Quando eu digo que ele é em sentido longitudinal, ele vai ficar dessa forma, tá certo? Ele ficará assim, como vocês podem observar. E na transversal ele ficaria assim, correto? Longitudinal, na transversal. Então, o meu filme, que eu vou utilizar, 24/30, esse filme ele pode ter uma variação. Ele pode ser um 18/24, ele pode ser um 13/18. Então, ele pode variar de acordo com a anatomia do meu paciente. Tanto que em questões de concurso, eles não cobram isso. Eles não pedem essa questão de ser um 24, de qual filme que nós iremos utilizar, entendeu? Então, nós vamos dividir ao meio, né, o meu filme. Então, de um lado, a gente divide, nós vamos colocar uma placa de chumbo e a gente realiza a incidência, por exemplo, do lado direito. E depois, a incidência AP do lado direito, um exemplo. Depois a gente vira e coloca a placa de chumbo
e realiza a incidência oblíqua, correto? Então, nós vamos dividir para a questão de melhor análise e comparação do médico radiologista, como também para a gente ter uma economia no filme. O meu raio central, eu vou posicionar o meu paciente e vou fazer uma angulação de 10 graus em sentido cefálico. Ele vai incidir na parte posterior do meu pé, em direção ao calcanhar, como se diz, em rumo do calcanhar, e direcionado para a base do terceiro metatarso. Distância foco-filme, como eu disse para vocês, praticamente será a mesma, de 1 metro, correto? Colocar o chumbo, o escudo de chumbo, né? Colocar a minha, o meu avental de chumbo sobre o meu paciente, tá bom? Sobre a pelve do meu paciente. É muito importante a gente fazer essa proteção radiológica do meu paciente, a gente ter esse cuidado, porque a gente está realizando exames de extremidades. Então, não tem uma necessidade, como que eu digo para vocês, da gente realizar o meu exame. Só um momento, gente. Perdão, eu estava só fazendo uma observação aqui. E a gente não vai realizar o exame, como que eu disse para vocês, lá na minha pelve. Então, eu posso muito bem proteger a região gonodal, porque nós sabemos que são 3 órgãos mais sensíveis à radiação: o cristalino, a tireoide e a região gonodal. Então, a gente vai e protege o meu paciente para evitar com que ele tome essas radiações. Aqui no caso, nós vamos fazer as extremidades. Nós vamos flexionar o joelho, né, com o meu paciente em decúbito dorsal ou o meu paciente sentado. A gente vai estender o pé do meu paciente sobre o filme. Então, nós vamos colocar o pé do meu paciente sobre o filme, tá certo? Para a gente fazer o quê? Para nós realizarmos. Lembrando que a angulação não será do pé, a angulação será do raio central, que fará uma angulação de 10 graus em sentido cefálico. Bom, vamos lá. As estruturas que nós iremos mostrar. O meu pé por inteiro será mostrado nessa incidência. Lembrando que a gente consegue verificar os ossos sesamoides na imagem. Dá para vocês observarem aqui na setinha. Os ossos sesamoides. Nós vamos ter as articulações, a gente consegue visualizar elas associadas, as falanges, o metatarso. Nós conseguimos visualizar também que o cuboide, o cuneiforme, o navicular. Então, a gente consegue ter essa visualização bem nítida na minha radiografia. Bom? Agora nós vamos para a radiografia do pé, os exames do pé em AP oblíqua. Lembrando que vocês lembram que eu falei para vocês, a gente dividiu o meu filme, realizou do lado direito. Agora a gente pega a placa de chumbo, coloca onde foi radiografado para realizarmos a incidência oblíqua do lado esquerdo. Então vamos lá. Nessa incidência, a perna do meu paciente, o meu paciente continuará deitado ou sentado, como eu disse para vocês. Isso vai depender muito da situação que o meu paciente estiver, né? Nós vamos fazer uma flexão do joelho dele e nós fazemos essa angulação do meu pé aqui de 30 a 45 graus. O filme que nós vamos utilizar, a gente vai seguir aquela linha do 24 por 30, mais uma vez falando que ele pode ocorrer mudanças. Lembrando que o filme continua no longitudinal, não no transversal, filme não, longitudinal. Distância foco-filme de 1 metro também. Então, a gente já vai AP axial e o oblíqua do pé continua em 1 metro. Alinhar e centralizar o eixo longitudinal. Então, o meu pé tem que estar o quê? Eles têm que estar no eixo longitudinal juntamente com o filme. A gente vai rodar medialmente, fazendo uma angulação, que vocês observaram aqui, né? Angulação de 30 a 45 graus, a minha parte interna.
o raio central posicionar numa angulação perpendicular. Lembra que lá no axial AP a gente fez uma angulação de 10 graus em sentido cefálico. Agora nós iremos fazer uma angulação de quantos? Nenhum. A gente vai fazer a angulação de nenhum. Ele vai incidir perpendicular, direcionado à base do meu terceiro metatarso. Então, mais uma vez, a gente falando do metatarso aqui. Dá para fazer associações. Observaram? A posição do meu paciente praticamente continua a mesma, decúbito dorsal ou sentado. Lembrando que agora eu vou fazer uma angulação do meu corpo do meu paciente. Eu vou girar levemente para a parte que eu preciso fazer, que eu preciso estudar. Então, eu não posso esquecer de fazer essa angulação, girar aí, com o corpo do meu paciente. A radiografia agora do meu pé em perfil. Professor, eu estou vendo aqui nessa radiografia que a colimação está na diagonal, que o pé está na diagonal. Ele está na diagonal. Porque a gente já tinha feito o AP e o oblíquo. E se ele pedir o perfil, a gente faz ele sozinho no exame, porque até então a gente estava dividindo. Mas muitas das vezes ele pode pedir um axial e um perfil que dá para a gente realizar ele também, fazendo a divisão. Aqui, o Bom Trajo colocou de uma forma que, assim, que não é muito legal, porque ele fez uma colimação somente do pé. Mas aí o exame não ficará tão bonito, entendeu? A gente também tem que pensar na estética, né, do exame. Hoje nós temos clínicas de alta ponta, né? Aí nós precisamos fazer essa colimação. Aqui ele está preocupado com a questão da radioproteção. Porque quanto mais colimação a gente abre, questãozinha de concurso, mais colimação a gente abre, mais radiação o paciente toma. Bom? Vamos então lá. O que a gente vai visualizar? A tíbia. A tíbia, a fibra, a gente vai visualizar 2,5 centímetros dela. Então, metatarso, falange, cuneiforme, escafoide. O filme utilizado, 18 por 24, ok, que é maior, ou 24 por 30. Isso também vai variar, como eu disse para vocês, e não cai em concurso, tá bom? Porque eles não podem afirmar. Como que ele vai afirmar? Se às vezes uma criança tem um pé grande, um adulto tem um pé pequeno, então não dá para ele afirmar essa exatidão. A posição do meu paciente, realizar meu paciente em decúbito lateral e fornecer um travesseiro para descanso. Gente, a questão do travesseiro para descanso, a gente vai fazer em todas as incidências. É bom a gente oferecer esse travesseiro para descanso, a gente oferecer esse conforto a mais para o meu paciente. Então, é muito importante a gente oferecer aí, beleza? Então, nós vamos flexionar o joelho do meu paciente em cerca de 45 graus para realizar. Então, meu paciente em decúbito dorsal e agora o meu joelho que vai estar rodado, que vai estar flexionado de 45 graus. Com a perna oposta em questão voltada para trás, mais para trás, para a gente não ter uma sobreposição. Então, vocês conseguem observar que aqui a gente está fazendo um pé do lado direito e a perna do lado, a perna e o pé do lado esquerdo está para trás do membro ser estudado para a gente não sobrepor a minha imagem, tá bom? E evitar também a superrotação afetada. O raio central ele vai incidir perpendicular ao chassi, direcionado para o cuneiforme médio, ao nível da base do terceiro metatarso. Então, o meu raio central, mais uma vez, ele vai fazer o quê? Ele vai ser direcionado para a base do meu terceiro metatarso. E agora, ele vai ser o quê? Ele está perpendicular. A gente não vai ter nenhuma angulação aí, tá bom? Licença. As estruturas mostradas, o pé por inteiro, ele deve ser demonstrado, né? Bem como eu falei para você, a gente não pode esquecer de deixar um pedaço da tíbia e da fibra de 2,5 centímetros. Se puder mostrar mais, ótimo, mas se não, no mínimo. Os metatarsos estarão quase sobrepostos, apenas a tuberosidade do quinto metatarso, que ela não vai ser vista lateralmente. Ótimo.
perdão, cuneiforme axial, planto dorsal. Então, aqui nós vamos fazer com o meu paciente com o pé, nós vamos ter uma tração, para o meu pé ficar bem retilíneo. O filme utilizado agora a gente vai falar de um filme menor, porque a estrutura é menor. Então, a gente vai falar de um filme 18 por 24, que também, dependendo do meu paciente, podemos fazer também no 13. Agora a gente vai fazer uma divisão na transversal do meu filme. Então, nós vamos fazer a divisão. Do lado direito, nós realizamos a incidência calcâneo axial e do lado esquerdo, a gente realiza a outra incidência que nós vamos ver à frente. Tá bom? Realizar a radiografia com o meu paciente também deitado em decúbito dorsal. Agora vai ficar um pouco complicado em relação a fazer com o meu paciente sentado, porque eu preciso que o meu calcânio esteja sobre o meu filme, então sentado vai ficar muito difícil e vai atrapalhar na minha imagem. Aqui ele falando, né, que a perna completamente estendida, né, o meu joelho todo alinhado, para nós realizarmos o exame sem angulação. Direcionar o meu raio central na porção média do calcânio, inclinar o raio central com angulação de 40 graus cefalicamente a partir do eixo longitudinal do meu pé. Então, a gente vai verificar que o meu raio central está o quê? Fazendo uma angulação, tá bom? No meu planto dorsal. A posição, centralizar e alinhar a articulação do joelho com o meu raio central na longitudinal da porção do chassi, que vai ser exposta. O que que vai ser? É o pé que vai ficar na longitudinal, o tornozelo, não o meu filme. Flexionar o pé dorsalmente, de modo que a superfície plantar esteja quase que perpendicular ao filme. Então, a minha superfície plantar esteja perpendicular rente ao filme. Quais, professor, que serão as estruturas que a gente vai visualizar? O meu calcânio por inteiro deve ser visualizado desde a minha tuberosidade posterior até a articulação talo-calcâneo. Correto? Meus queridos, só vou fazer uma pausa aqui, rapidão, e já estou voltando aqui com vocês. Um momento.
Voltei. Vamos lá, gente. Então, a radiografia que nós iremos... Cadê? Agora nós vamos para a incidência de calcânio lateral, né, ou médio lateral, que nós chamamos. Aqui no caso, professor, a gente irá fazer o quê? Nós podemos fazer também aquela divisão que eu disse para vocês, tá certo? Dividindo aqui, vocês podem observar que está até colimado na área que a gente que irá fazer o estudo. Isso depende, na questão de divisão de filme, depende também muito do local de trabalho que a gente tem, da rotina. Isso varia muito, tá certo? Filme utilizado, 18 por 24, em sentido transversal. Em sentido transversal. Então, a gente faz aquela divisão, igual eu falei para vocês, volta e realiza a outra incidência. Dividir em transversal, meu paciente em decúbito lateral com o lado afetado para baixo. Então, o outro meu paciente estava em decúbito dorsal e agora o meu paciente em decúbito lateral afetado para baixo. Nós vamos fazer uma flexão do joelho de forma que, do joelho afetado, né, que a gente vai estudar de 45 graus, para a gente deixar flexionar o joelho do membro afetado cerca de 45 graus, para que ele fique sobreposto no meu filme, tá certo? Como eu vou mostrar aqui na posição. Aqui, a gente deita o meu paciente em decúbito lateral e a gente faz uma flexão do meu paciente, tá certo? Do meu joelho, para ele ficar sobre o filme. Mas nesse caso aqui também não vai depender muito da rotina. O bom traje está ensinando assim. Mas muitas das vezes a gente só flexiona o joelho que não realiza, a perna que não será realizado o exame e minha perna fique reta, fique ereta nessa imagem. Então, isso vai depender muito da rotina. Vocês vão observar muito quando vocês chegarem no campo de estágio ou para trabalhar, que muitas das vezes o bom traje ensina de uma forma e às vezes quando nós iremos realizar as incidências, a gente observa que é de uma forma diferente. Cada um vai dar o seu jeitinho. Centralizar a articulação do tornozelo com o raio central na porção a ser exposta. Então, na área a ser exposta, nós iremos fazer essa centralização para realizar este exame, tá bom? O meu raio central vai incidir perpendicular, direcionado a um ponto de 2,5 centímetros abaixo do maléolo medial. Então, a gente identificou o maléolo ali no pé, abaixo, no tornozelo, abaixo dele. Distância foco-filme, mais uma vez vocês estão observando aqui, ó, distância foco-filme de 1 metro, mais uma incidência que a gente vai ter de 1 metro. Estruturas mostradas, o calcânio, lateral, o talos, a porção distal da tíbia, da fíbula, a navicular, o espaço articular aberto, o calcânio, o cuboide, o maléolo. Beleza. Então, agora nós terminamos a parte dos pés, tá tranquilo, né? Como eu passei para vocês. Nós passamos pelo tornozelo. Meus queridos, eu acho que uma das incidências que eu achava mais difícil de realizar era as incidências de tornozelo. Eu não sei no caso de vocês, mas quando eu trabalhava, eu achava mais complicado de fazer aquela dissociação e tal. Então, a gente finalizou o tornozelo, finalizamos o pé. Agora, nós vamos para a P da perna. Então, eu vou realizar incidência com o meu paciente em decúbito dorsal, com a perna estirada. Nós podemos também oferecer um travesseiro para o meu paciente para melhor conforto, um suporte para o pé radiotransparente. Esse suporte radiotransparente a gente pode usar até na oblíqua de pé, nas outras incidências também. Isso vai depender de você e do local que você trabalha. O que a gente vai conseguir visualizar aqui, professor? Cadê a setinha aqui? A fíbula. Nós conseguimos visualizar toda a fíbula, toda a tíbia, o maléolo lateral, e o maléolo medial, o talos,
o côndilo, a cabeça da fíbula. Então, todas essas estruturas a gente consegue visualizar na minha radiografia do pé. A perna, perdão. É uma das radiografias mais fáceis de realizar. Filme 35 por 43 são um dos filmes maiores que hoje nós temos, que também pode ser dividido ao meio em sentido longitudinal ou na diagonal. Na diagonal, ele fala assim na diagonal aqui, porque dependendo, às vezes, do fio do meu paciente, o pé do meu paciente é muito grande, e se eu colocar na longitudinal, eu não consegui visualizar, porque aqui, aí a perna ficará toda aqui, e se eu fizer aqui a perna, eu consigo visualizar mais estruturas, tá bom? Distância foco-filme de 1 metro, e nós vamos realizar o meu paciente posicionado em decúbito dorsal, com a perna deve estar totalmente esticada sobre a minha mesa. Lembrando que todas essas incidências que a gente fez, e das extremidades, tanto pé, tornozelo e agora perna, nós vamos fazer fora do book. Vocês podem observar que a gente sempre está fazendo aqui fora do book mesa, tá bom? Posição do meu paciente, nós vamos ajustar a pelve do meu paciente para que ela fique reta, o joelho também ficar estirado da incidência verdadeira, colocar um suporte sobre os pés, se necessário, a estabilização, porque às vezes o meu paciente não consegue ficar estabilizado. Então aí a gente tem uma necessidade da gente fazer o quê? Nós colocarmos um suporte radiotransparente, de preferência. O pé dorsalmente a 90 graus, com a perna, se possível, também, dorsal, né? Certificar-se de que tanto a articulação do tornozelo quanto a do joelho estejam mostrando, né, de 3 a 5 centímetros das extremidades do filme. Então, a gente não pode cortar as articulações nem do joelho e nem do tornozelo, tá bom? Por isso que entra aquela questão que eu falei lá da diagonal. Muitas das vezes, tem hospitais, eu estou falando isso, não, agora é a par. Aquilo isso que eu passei, é o que o Bontrage ensina, e muitas das vezes quando a gente vai trabalhar, tem locais que não colocam na diagonal jamais, vão colocar ele na longitudinal. Aí, por exemplo, no AP, eu vou deixar a articulação, no AP eu deixo a articulação do joelho mostrando, e deixo a articulação do tornozelo de fora. Aí, na outra incidência, no perfil, o tornozelo já vai ficar de fora e do tornozelo eu mostro. Então, isso aí vai depender muito de rotinas de hospital, é algo que, como eu disse para vocês, é algo que vai depender da rotina, né? De cada hospital, mas o Bontrage ensina dessa forma. Longitudinal, diagonal, longitudinal, diagonal. Raio central, tranquilo, perpendicular, direcionado reto, né? Perpendicular reto na minha estrutura estudada, que é no meio da minha perna. Para o ponto médio da perna, né? Como a gente falou, as estruturas que nós iremos visualizar, terá a tíbia, a fíbula por inteira, deve ser incluídas tantas, como eu disse, as articulações do joelho, como as articulações do tornozelo, correto? Então, agora nós vamos para o perfil. Licença. Radiografia do pé do perfil. Então, a gente pode fazer aquela divisão? Pode. Tá vendo aqui que nessa imagem ele já colocou a diagonal? Observaram? Para pegar tanto a articulação do tornozelo quanto do joelho. O que nós iremos visualizar nessa imagem, professor? Nós vamos visualizar a patela, a diáfise da tíbia e a diáfise da fíbula lateralmente, o talos. Vamos lá. O tamanho do filme continua o 35 por 43, que muitas das vezes quando a gente está lá no campo de trabalho, de estágio, fala assim, pega o 43. Ninguém vai falar para a gente, pega o 35 por 43. Geralmente eles falam, não estranhe quando isso acontecer. Pega o 43,
e dividir o meu filme ao meio em sentido, como eu disse para vocês, em longitudinal ou na diagonal. Realizar com o meu paciente agora em decúbito lateral com o lado afetado para baixo. Vocês observaram que o meu joelho vai ficar flexionado, meu joelho flexionado tanto estudado quanto que não será estudado, e a parte de trás do corpo. A perna oposta deve estar colocada atrás da perna, como eu falei, afetada, e a gente apoia com um travesseiro ou um objeto radiotransparente. Aqui ele tinha colocado improvisado com toalha, mas pode ser qualquer outro objeto, tá bom? Posição da parte, flexionar o joelho com a cerca de 45 graus. Nós vamos fazer essa flexão, nós vamos dobrar, de forma que a perna esteja em perfil verdadeiro. Então, a minha perna vai ficar em perfil verdadeiro sobre o meu filme. Qual que é o filme? 35 por 43. Esse filme que é 35 por 43, ele também pode ser um 24 por 30. Vai depender do tamanho do meu paciente. Ele pode ser um filme menor, não pode? Se for uma criança. Então, o filme, mais uma vez falando, não é tão relevante de nós sabermos. O importante é nós sabermos fazer a posição, saber qual que é a distância foco-filme, correto? Certificar-se de que tanto a articulação do tornozelo quanto a do joelho não esteja de fora, assim como lá no AP, o perfil de articulação tem que mostrar, tanto da 3 a 5 centímetros acima da minha articulação, é bom a gente mostrar aí. O raio central incide perpendicular também direcionado ao ponto médio da perna. Vocês estão conseguindo observar que dá para a gente fazer uma associação? Por exemplo, lá no AP, o filme vai ser o mesmo utilizado, 35 por 43. Distância foco-filme de 1 metro. O raio central vai incidir também perpendicular ao meio da minha perna. As minhas estruturas visualizadas praticamente serão as mesmas. Só que agora entra a patela e a gente vai ver em perfil a tíbia e a fíbula, as suas diáfise, correto? Então, tá tranquilo até aqui. E lembrando que o meu filme vai ser na diagonal ou na minha longitudinal. Falando longitudinal, diagonal. E o meu filme também ser dividido, correto? Tá tranquilo até aí? Então, meus queridos, nós paramos até aqui na nossa aula prática presencial. E eu passei essa matéria importante para vocês. Eu espero que tenha agregado ao conhecimento de vocês. E lembrando aqui, é sempre bom, importante que eu gosto de falar para os meninos, licença, que quando nós formos fazer a realização do meu exame, do meu paciente, é sempre bom a gente apresentar. Eu chegar e informar, falar assim, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou tecnólogo em radiologia que vai te posicionar, que irei realizar o exame. É muito importante nós termos essa comunicação. Quando formos tocar o paciente, peça licença que eu vou lhe tocar. Orienta sempre o paciente, eu sempre gosto de falar isso, porque um paciente bem orientado, o resultado do meu exame, tudo indica que será 100%. Então, orienta bem o meu paciente, passe todas essas informações de forma correta, de forma devida, converse, comunique, se ele está se sentindo mal, para eles informar. E quando for realizar também o exame do meu paciente, sempre preocupar com a proteção radiológica, com a região gonodal do meu paciente, abdômen, tórax, tá bom? Então, vamos ter esses cuidados com nossos pacientes, ter essa atenção, porque é uma área muito importante que nós estamos falando da área médica das radiografias, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para saná-las, tá bom? Tenha um ótimo dia e fiquem com Deus e até logo.